Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida e agora eu vou falar 6 pesquisas científicas que quebram mitos sobre a dor lombar. Não sei se você chegou agora no canal ou não, mas eu tenho uma série de vídeos que fala sobre coluna lombar e eu vou tentar agrupá-los todos em uma playlist só para você acompanhar de cabo a rabo, e também tem um link aqui embaixo que eu te levo para o meu blog, onde eu também tenho um monte de artigos falando sobre doenças na coluna em geral. E vamos começar agora pelas 6 pesquisas que quebram mitos sobre a dor lombar. Ressonância magnética e radiografia para a dor lombar são surpreendentemente pouco confiáveis. Nesse estudo, o paciente tinha dor ciática e ele se submeteu a 10 ressonâncias magnéticas. Não me pergunte por que ele fez 10 ressonâncias magnéticas, mas enfim. E ele falou que produziu 49 características. Não sei se você já viu uma ressonância, tem várias linhas. Então, somando todas as linhas, deram 49 diferentes, sendo 16 que coincidiu, tá? E nenhuma delas aconteceram as mesmas características. Nenhuma das 10 ressonâncias ficou igual uma outra, tá? Aí ele fala que na média, cada radiologista fez mais ou menos 12 erros, sendo 1 ou 2 que estavam faltando e é uma coisa que não era para estar lá e está. Tranquilo? Ou seja, a ressonância é um aparelho sensacional, mas às vezes a pessoa que vai ler acaba detectando uma coisa diferente da outra, então não leve tão a sério e veja o vídeo que eu falo exatamente sobre isso. A segunda pesquisa que quebra a sua crença sobre dor lombar. Por que a protusão discal geralmente não é a razão da dor? Então, essa pesquisa eu já falei em diversos outros artigos, é do Bridick, acho que é assim que fala o nome dele. E o que ele fala? Ele fez uma revisão bibliográfica de todos os artigos científicos, na qual fizeram uma avaliação de ressonância e tomografia em pessoas assintomáticas, a pessoa não tem dor. E nessas pessoas sem dores foi detectado hérnia de disco, protusão discal, etc. Então, esse artigo prova que não é interessante você levar tão a ferro e fogo uma ressonância e correlacionar diretamente com a sua dor. Precisa de mais recursos. A terceira crença que eu vou quebrar agora. A maioria das dores nas costas desaparece sozinha. Essa é uma pesquisa feita na Austrália, de Costa, LD e Maher. Eles fizeram o seguinte: eles acompanharam pacientes com dor lombar crônica e perceberam que cerca de 1/3 deles, sem muita alteração das atividades da vida diária, apresentaram melhora na dor nas costas. Ou seja, a sua dor, você tem 30% de chance da sua dor melhorar em 9 meses. Pesquisa científica número 4. Os pontos gatilhos, chamados de nós musculares ou nódulos, são comuns e podem ser assustadoramente intensos. Realmente eles são, mas ele não é perigoso. O que ele falou? Essa pesquisa aqui, ele falou que muita gente associa os nódulos a uma coisa muito perigosa. E ele fala nesse artigo que não é. É uma coisa muito dolorosa, mas não é perigoso. Você não vai morrer porque você tem um ponto gatilho muito sensível. Pesquisa número 5. A melhora do paciente é muito maior quando ele se sente confiante sobre o problema que ele tem. O poder da confiança racional é um enorme fator para diminuir a dor nas costas. Essa é uma pesquisa feita por Vibe Ferson, eu posso colocar aqui o nome também. O que aconteceu? Eles pegaram 62 pacientes e fizeram terapia cognitivo comportamental. É um ramo da psicologia. Então o cara ficou sentado, conversando com uma psicóloga, obviamente discutindo sobre a dor lombar, o que levava a ela, etc. E 59 pacientes, em comparação, fizeram exercício e terapia manual. E ele fala aqui que o grupo que recebeu a terapia cognitivo comportamental teve uma melhora um pouco superior. Nesse mesmo artigo ele também faz um comentário falando que isso aqui não é a solução, não é somente a terapia, mas é um fator interessante. Nesse mesmo artigo aqui,
ele fala que os resultados não estão provados, que é uma coisa muito evidente, mas é uma coisa que você tem, é um caminho a se seguir, tá? Eu vou falar da próxima crença e eu vou fazer o meu comentário em cima desse e da próxima. Então, a próxima crença que você tem que eliminar é, infelizmente, muitos profissionais da saúde continuam a perpetuar a ideia de costas frágeis, o que prejudica a confiança. Isso aqui é uma coisa que eu acho que vai dar mais complicação, porque ele fala o seguinte, que os profissionais acabam fazendo as terapias que tem que fazer e depois ele orienta a pessoa a não executar o movimento, evita fazer isso, evita fazer aquilo, ou seja, ele deixa as costas mais frágeis. Tá, agora eu vou falar meu comentário sobre essas duas últimas crenças. Primeira coisa, o psicológico do paciente influencia muito. E segundo, a gente como terapeuta, a gente tem que entender que a nossa coluna funciona muito melhor. Ela não é fraca, ela é forte. Ela só não tolera alguns abusos. Então eu já vi um paciente que ele era muito ativo, fazia muito exercício, fazia atividade, cuidava da casa, teve uma crise de ciática. O médico, por algum motivo, ele acabou não falando tão adequadamente para esse paciente. Gerou um trauma. A hora que a dor passou, porque a dor ciática ela tende a passar e a zerar, ele não conseguiu retornar às atividades devido ao medo que ele tinha de sentir aquela dor novamente. O que ele fez? Ele passou a se mexer cada vez menos. Então, fazia exercício físico, passou a fazer menos. Fazia a compra, passou a fazer compra menos, ou fazer compra com o marido. Aí o que aconteceu? A pessoa vai cada vez fazendo menos, porque ela tem a crença de que quanto menos fizer, melhor para a coluna dela. E não é bem assim. Nossa coluna não é como um carro. Um carro, depois que roda 50 mil quilômetros, tem que trocar o pneu. Com 60 mil, tem que trocar o freio, mais ou menos por aí. Nossa coluna não. Se você mexer, se você usar numa quantidade adequada, ok. Se você usar demais, ela vai doer. Se você usar de menos, ela também vai doer. Também existe hernia de disco devido ao excesso de repouso. Pode ver quem trabalha o dia inteiro sentado. Tranquilo? Então, essa é uma crença muito importante. E a outra é, pensa na sua coluna, ela é forte, procura pensar na sua dor também. Eu gosto muito quando o paciente pensa na dor. É possível viver sem dor, não é difícil, só você pensar, é só você respeitar o seu corpo, isso é muito bom. Tranquilo, gente? Espero ter ajudado. Dúvidas no comentário, vamos conversar bastante sobre isso. Eu quero que você alivie suas dores nas costas. Tem mais vídeos falando sobre essa mesma sequência. Se inscreve, clica, compartilha. Muito obrigado, um abraço e sucesso!